essa missão de fazermos hoje essa conversa, né, assim, início a esse trabalho preparatório, como a irmã Cristina nos falou na meditação, para que a gente possa, no dia 26, agora, próximo, quarta-feira, no plenilúnio, que ocorre, segundo o horário de Brasília, às 8h14, aqui no Brasil. Então, teremos essa oportunidade de teremos a oportunidade, então, de compartilharmos, bote todos, como estava. Bom, então, a nossa intenção inicial é de trazer para vocês uma breve reflexão nessa proposta de podermos relembrar, não é, tudo aquilo que nós já, nos nossos estudos lá presenciais na loja, já tivemos oportunidade de vivenciar as diversas ocasiões em que comemoramos esse evento, né, esse festival, no dia mesmo do plenilúnio, e como hoje em outras datas mais próximas, geralmente antes, para que a gente, então, tenha essa condição, sabendo, conhecendo o que é esse evento. E aqui temos essa imagem que está no livro Os Mestres e a Senda, do senhor Leadbeater, que nos mostra justamente nos dá uma ideia do que seja esse grandioso, majestoso evento que ocorre lá nos Himalaias e onde a hierarquia, o governo interno do mundo, essa fraternidade espiritual da humanidade, né, onde os mestres ascensionais, os mestres, né, os adeptos, esses Mahatmas, compõem, fazem parte, inclusive com a presença, né, do seu do mundo, do Maitreya, do senhor Maitreya, né, o Bodhisattva atual, e a aparição da imagem do, do Siddhartha Gautama, né, o Buda, o iluminado, o desperto. Então, a sociedade teosófica até tem essa tradição de celebrar esse evento sempre no mês de maio. Há outras escolas, outros grupos, né? Outras instituições que já comemoram desde abril, porque entendem que o Vesak seria o mês do signo de Touro, que começa no mês de abril. Então, parece que é 20 ou 21 de abril. Então, mas a Sociedade Teosófica tem como tradição, já que o nome Vesak ou Vesak significa maio, de comemorar na lua cheia de maio. Outras instituições comemoram na lua cheia, como já fizeram, de touro, que ocorre no mês de abril. Então, essa lua cheia de maio de 2021 está previsto acontecer, isso pelos dados astronômicos mesmo, no dia 26, próxima quarta-feira, às 8h14, o momento exato, pelo horário de Brasília, do plenilúnio, né, do momento em que a Lua estará cheia. Né? E tem também aí um outro evento que vai ser o, como é o agora esqueci o nome, o eclipse. Vai haver um eclipse total da Lua nesse mesmo dia, me parece que é dia 26 também, no dia da lua cheia, vai acontecer, só que parece que é durante a madrugada, ainda não, é antes um pouco do momento do plenilúnio. Bom, então o que a gente pode aqui
relembrar dos nossos estudos é que o senhor Siddhartha Gautama tomou a seu cargo o trabalho de voltar a este mundo uma vez por ano e derramar uma torrente de bênçãos. Esse texto eu tirei do livro, esse livro que nós até estudamos, Teosofia em Perguntas. Eu estou sem ele aqui agora, e é que daquele Pavre. E ele diz isso, que a ocasião selecionada pelo Senhor Buda para dar essa bênção, tem uma pessoa aqui entrando, ao mundo, mediante o maravilhoso eflúvio de seu próprio tipo especial de força, é o dia da lua cheia do mês hindu de Vaisak, denominado Vesak, no Ceilão, e que geralmente corresponde ao mês de maio. Por ser o aniversário de todos os acontecimentos importantes de sua vida terrena, seu nascimento, o retiro, a selva, onde alcançou a iluminação e o abandono do corpo físico. São os três eventos assim principais da vida do seu Siddhartha Gautama que ocorreram nesse mês de maio e nesse momento do plenilúnio. Em relação com isso, tem uma questão mística também, uma questão, né, mais esotérica também, né, de ter esses três acontecimentos ocorridos, né, neste momento. Em relação com essa sua visita, e totalmente à parte de seu tremendo significado esotérico, efetua-se uma cerimônia exotérica, isso é importante, né, no plano físico, num pequeno altiplano no norte dos Himalaias, próximo à fronteira do Nepal, e a aproximadamente 650 quilômetros ao ocidente da cidade de Lhasa, ocasião em que o Senhor Buda mostra-se na presença de uma multidão de peregrinos. Lhasa é a capital do Nepal, né, que hoje está, ou do Tibete, capital do Tibete, que está sobre o jugo, o domínio, né, da China. Então, depois de efetuadas cerimônias pelo senhor Maitreya e outros membros da grande fraternidade, aparece o senhor Buda como uma gigantesca figura que flutua nos ares, exatamente sobre as colinas meridionais. A gente viu aí que ele fala que é uma cerimônia exotérica. Então, ocorre não só no nível, né, espiritual, os níveis sutis, né, que a gente conhece, etérico, astral, mental, né, causal, búdico, mas também no nível físico há possibilidade de ser percebida. Aí tem, né, informações de que seria apenas no etérico, né, que nem todos esses peregrinos que acorrem ao local teriam condições de perceber essa presença, né, espiritual tão forte que é do Senhor Buda, né, derramando bênçãos para a humanidade. Então, a figura que flutua sobre as colinas é de um tamanho enorme, mas reproduz exatamente a forma e os traços do corpo no qual o Senhor Buda, né, o Senhor Siddhartha Gautama, viveu pela última vez sobre a Terra. Então, essas são as informações trazidas pelo senhor Pavre nesse livro, Teosofia em Perguntas. Eu, agora me deu um branco sobre o título do livro, mas nós estudamos ele no nosso curso básico de teosofia. Bom, tinha travado aqui. Então, são imagens, né, que a gente encontra na internet, está nesse livro, Os Mestres e a Senda, e que mostram, né, uma tentativa de mostrar como seria esse momento, né, no exato momento da lua cheia, onde essa imagem flutuaria e seria percebida, não se sabe se fisicamente, de forma, né, com os sentidos físicos, seriam percebidas ou apenas, né, com os sentidos mais sutis, espirituais, né, do nível etérico para dentro, né, para um nível mais sutil, né, astral,
mental, causal, búdico, mas é uma coisa tão forte que essas pessoas que estão aí participando, que conseguem chegar até o local, muitos se perdem no caminho. Tem um vídeo que mostra isso, as narrativas, né? Pessoas que não conseguem chegar até esse desfiladeiro no Tibete. Mas os que chegam, né? E não é um número, como a gente vê, né? Significativo, eles conseguem perceber e se prostram no momento exato em que essa imagem aparece e é percebida por eles. Então, aí é descrito ainda por esse autor, o Sr. Pavre, o Sr. Lidibita, nos Mestres da Senda, descrevem mais detalhes. Né? Eu até tenho um slide aí mostrando alguma coisa do livro Os Mestres de Ascenda, que é o clássico, mas esse resumo do senhor Pavre, Teosofia em Perguntas e Respostas, ele é bem sintético e dá uma visão bem interessante. Então, ele aparece sentado, pernas cruzadas, com as mãos unidas, revestido do manto amarelo. Nenhuma descrição poderia dar ideia de seu rosto, uma face verdadeiramente divina, pois combina a calma e o poder, a sabedoria e o amor, numa expressão que contém tudo aquilo que nossas mentes podem imaginar da divindade. Então, as tentativas aí, as imagens são apenas, né, uma pálida ideia do que seja realmente essa, né, imagem do Senhor, essa aura, né, que é gigantesca e a vibração que ela contém. Né? Então, é aquela coisa, né, que nem todos estamos preparados para perceber, né, essa grandiosidade. Né? Tem aquela frase, né, parece que é de Luz no Caminho, que diz: é, verás a luz, mas não tocarás a chama. Então, tudo isso tem uma significação. Podemos dizer que a compleição é clara de um branco marfim, a tentativa dele de descrever, né? Essa imagem que aparece flutuando durante o Festival de Vezes, no momento exato do plenilúnio. E as feições bem delineadas. A fronte é ampla e nobre, os olhos grandes, luminosos e de um profundo azul marinho. O nariz ligeiramente fino, com detalhes também, né? Os lábios vermelhos e firmemente plasmados. Porém, tudo isso descreve somente a máscara externa, olha aí, e dá apenas uma ideia do conjunto vivente. Então, nós sabemos que esse plano externo, esse plano denso, esse físico denso, ele é, por assim dizer, a casca, é aquilo que existe de mais limitado possível. Então, uma força, uma energia, um ser dessa estatura, para ele conseguir, né, chegar a esse nível tão grosseiro como esse nível físico, realmente, né, deve ser um esforço gigantesco e a nossa capacidade tem de ser a mais aguçada, mais sutilizada, né, trabalhada possível para poder ter algum vislumbre do que seja isso. Aí ele descreve ainda: o cabelo é negro, quase negro azulado e ondulado, e algo que é curioso, não aparece longo, segundo o costume hindu, nem raspado à maneira dos montes orientais, mas está cortado justamente antes de tocar os ombros, dividido no centro e lançado para trás da fronte. A história conta que quando o príncipe Siddhartha, o Gautama, abandonou sua casa em busca da verdade, pegou sua longa cabeleira e a cortou na base da cabeça, com um talho de sua afiada espada, conservando apenas seu cabelo sempre do mesmo tamanho. É um dado também mostrando, né, tentando descrever uma tentativa, o que seja esse ser majestoso, o príncipe Siddhartha Gautama, né, como é um dos regentes da hierarquia espiritual do planeta e que tem um trabalho, né, estupendo, que a nossa mente não consegue. Então, continuando nessa tentativa de descrever, né, a própria imagem,
a ordem das faixas de cor na aura do Senhor, da maneira como ele aparece flutuando assim no ar, é a seguinte: depois da intensa luz branca imediata à figura, azul, amarelo, carmesim, branco, vermelho, alaranjado, as 5 cores irradiando lateralmente nessa ordem, essa aura da qual se falou no capítulo 3 é descrita nos livros sagrados orientais como capaz de incluir todas as pessoas que se encontravam até 5 quilômetros ao redor, quando ele viveu pela última vez no plano físico. Então, aí, uma tentativa também de colocar essa, né, para que a gente possa fazer uma imagem do que seja um ser dessa estatura, como essa aura, essa vibração, isso a gente vê que aconteceu com o Mestre Jesus, o Cristo, o Krishna, com todos os grandes instrutores da humanidade, os avatares, eles, né, tinham essa aura vibrante e poderosa com quilômetros que pessoas à distância poderiam ser alcançadas pelos efeitos benéficos. Então, embora o Senhor Siddhartha Gautama, se mostre a si mesmo ante os peregrinos, não se sabe se é ele se mostrando o que os peregrinos veem. Aí é que vem a coisa mística, a coisa esotérica, a coisa, né, mais espiritual, por assim dizer. Porque a gente não se prende apenas nessa parte do evento apenas física, material. O que ocorre nos níveis sutis é que, né, tem um significado, até uma eficiência, eficácia maior. Então, todos se prostam no momento em que ele aparece, mas isso pode ocorrer por estarem imitando a prostração dos adeptos que, de fato, veem o Senhor Gautama. Geralmente, alguns adeptos se materializam para que possam ser vistos pelos peregrinos. Então, nós sabemos, né, dessa hierarquia dos seres, né, dos adeptos que formam esse governo interno do mundo, os choãs dos diversos raios, né, os regentes dos diversos raios, dos 7 raios. Então, esses seres estariam presentes nesse evento e, inclusive, tem as formações, né, que são descritas pela clarividência. O Sr. Lidibita, né, com a sua clarividência, ele conseguiu, né, traduzir para nós esses, né, movimentos todos que esses Mahatmas, esses seres fazem, mas que só é percebido nesses níveis mais sutis. É provável que uns tantos peregrinos o tenham visto efetivamente, pois a existência da cerimônia é amplamente conhecida entre os budistas da Ásia Central e se fala também dela como a aparição da sombra, o reflexo do Buda. Então, olha aí, não é? É um reflexo apenas, né? Porque a estatura desse ser ele já não comporta mais uma presença, como os próprios Mahatmas. Por que a gente estuda e está, né, nas informações contidas né, nos livros dessas pessoas, Sora Blavatsky mesmo fala desses Mahatmas, eles, né, então, Shambhala, esse local onde eles estariam, né, ela não é físico, não está no físico denso, no plano físico denso, do etérico, né, para dentro, né, ou para cima, como se queira, mas algo que realmente está além, né, transcende a essa consciência cerebral. Com frequência, todos os membros da grande fraternidade branca, exceto o próprio rei e seus 3 discípulos, assistem à cerimônia, e qualquer teósofo ardoroso pode estar presente a ela em seu corpo astral. Olha aí, interessante. Organizando de tal maneira seus negócios que seu corpo físico possa entregar-se ao sono menos de 1 hora ou 2, é uma sugestão, antes do momento exato da lua cheia, permanecendo tranquilo, sem que nada o perturbe até 1 hora depois do evento. Então, poderemos, talvez não tenhamos a lembrança, né, total,
mas poderemos também nos colocar numa condição tal, no momento da lua cheia, como vimos no início, vai ocorrer dia 26, quarta-feira, às 8h14 da manhã, aqui para o Brasil. Então, nós poderemos tentar essa participação. Aí, de novo, a imagem, né, que está no livro Os Mestres de Ascenda, né, e a aura gigantesca, né, do senhor Gautama, né, os Mahatmas formando essas, né, figuras geométricas, aqui a estrela de 5 pontas, que tem um significado, né, o Pentateuco de esotérico profundo, né, o local, o altar, onde, né, o cetro de poder que está ali depositado. Então, são essas. Agora, eu tenho aqui uma narrativa, né, do mestre de Ascenda, que ele fala que a maior bênção é um dos momentos assim em que os mestres eles chegam a recitar essa maior bênção, né? Então, como diz aqui o senhor Lidibita no livro Os Mestres de Ascenda. Então o povo se levanta e permanece contemplando a presença do Senhor, enquanto a fraternidade entoa, quer dizer, os adeptos, Mahatmas, né? Que seja da fraternidade espiritual, entoa, para o benefício do povo, as nobres palavras do Mahamangala Sutta, que foi assim traduzido pelo professor Rhys David, que é essa, ainda não é que é considerada como sendo essa maior bênção. Então, a gente pode ver aqui, né, as estrofes. Essa é uma tradução diferente, inclusive, que eu peguei, que eu já tinha aqui, diferente da tradução que está no livro Os Mestres de Ascenda, mas o conteúdo é o mesmo. Então, em seu seio pelo bem, muitos devas e homens têm ressaltado várias coisas dignas de bênçãos. Esclarece-nos, pois, ó mestre, qual é a maior bênção? Não servir os insensatos, mas servir os sábios. Honrar os merecedores de honra. Esta é a maior bênção. Morar em país ameno, ter feito boas obras no nascimento anterior, ter uma alma cheia de retos desejos, esta é a maior bênção. Muito discernimento e muita educação, domínio próprio e mente bem disciplinada, palavras amáveis e benditas, esta é a maior bênção. Ajudar o pai e a mãe, acarinhar esposa e filho, seguir uma vocação pacífica, esta é a maior bênção. Dar esmolas e viver retamente, auxiliar os parentes, praticar atos irrepreensíveis, esta é a maior bênção. Abominar o pecado e cessar de praticá-lo, abster-se de bebidas embriagantes, ser incansável na prática do bem. Esta é a maior bênção. Reverência e humildade, contentamento e gratidão, ouvir a lei nas ocasiões devidas. Esta é a maior bênção. Ser longânimo e dócil, associar-se aos tranquilos, palavras religiosas nas ocasiões devidas. Esta é a maior bênção. Autodomínio e pureza, conhecer as 4 nobres verdades, realizar o nirvana, esta é a maior bênção. Sob o golpe das mutações da vida, manter-se a alma incomovível, sem paixão nem tristeza, mas segura. Esta é a maior bênção. Em todas as partes, invencíveis é aquele que assim em todas as partes
ele anda seguro e dele é a maior bênção. Então, essas são palavras, esses versos que mostram esses ensinamentos tão profundos, tão práticos do Senhor Buda, do Senhor Siddhartha Gautama, do iluminado, e como ele diz, que era apenas o desperto, aquele que despertou para a realidade. Mais uma imagem mostrando, né, como essa figura tem um alcance, né, de quilômetros, essa aura gigantesca desse ser, né, que temos esse privilégio anualmente de tê-lo entre nós, de ter essas bênçãos. Basta que nos sintonizemos, essa é a proposta, né? Que no dia do evento, no momento da lua de Vesak, de maio, nós nos sintonizemos e nos coloquemos, porque é aquela coisa, né? As bênçãos, essas energias, esses eflúvios só chegam ao recipiente que esteja receptivo, né? Então, nós precisamos estar receptivos, sintonizados para receber. Todos serão influenciados, mas o efeito dependerá justamente dessa condição. Então, aí dos mestres de Ascenda, alguns trechos que nós podemos aqui destacar, que cerca de meia hora antes do momento do plenilúnio, ao sinal dado pelo Mahashohan, olha como esse evento tem essa presença, né, desses seres, né? Os membros da fraternidade se reúnem no espaço aberto ao centro da planície, ao norte do grande altar de pedra, e se dispõem em 3 fileiras concêntricas, todos voltados para dentro, sendo o círculo mais externo composto pelos membros mais novos da fraternidade, e os grandes oficiais ocupando posições definidas no círculo mais interno. E aqui a gente tem de expressar nossa gratidão ao senhor Charles Webster de Brito, esse grande clarividente que nos deixou esse legado, essas informações, né? Até com detalhes, o que ele conseguiu, né, perceber com a sua clarividência. E aqui tem uma imagem do cetro, né? Tem o texto também, eu não vou ficar também, né, somente lendo, vocês podem ler no livro, estudarem, refletirem, meditarem, está tudo isso no livro Os Mestres de Ascenda, que foi relançado recentemente pela editora Teosófica, tem alguns anos já, e que houve até uma escola de verão que teve como estudo esse livro, né, foi o tema, e houve palestras, painéis, debates, discussões sobre esse livro, né? E que ele narra aí, inclusive, em detalhes, outros acontecimentos, né? A própria existência dos mestres, e nesse capítulo aqui, né, ele dedica a esse evento que é o Festival de Vesak, no capítulo onde ele fala da sabedoria dos triângulos, que é o capítulo 14 do livro Os Mestres de Ascenda. Aqui, inclusive, ele mostrando como essas figuras geométricas são... É como se fosse assim uma encenação, né? Imaginem com essas figuras desses seres, né? Esses mestres, esses adeptos, eles formando essas figuras, né? Que vão tomando essas formas, né? Mais até, né, assim, bem, a gente vê que tem um significado. E o Solidibita, ele vai explicando, né, os diversos estágios dessas formas que são, e que os irmãos podem, se tiverem interesse, né, nele, estudarem, né. Ele tem aqui uma parte que ele fala nesse irmão, como ele fala da figura, como a gente já viu ali, mas ele vai
falar aqui daí. Um ponto que parece merecedor de nota é que na aura do senhor Maitreya, aí já falamos do senhor Maitreya, que é um dos que fazem parte dessa hierarquia de seres que estão aqui, né? Eles chegam, do senhor Maitreya, as cores chegam exatamente na mesma ordem do espectro solar, embora o laranja e o índigo estejam omitidos. Primeiro o rosa, que é uma forma de vermelho, então o amarelo sombreado em verde azul e o violeta em sucessão. Então ela continua até o ultravioleta, dissociando-se em rosa. O espectro começa novamente no oitava superior, assim como o astral mais baixo se segue após o físico mais alto. Então, são descrições, né, à luz da clarividência, e quando ele diz aqui, ó, quando o Mahamangala Sutta é concluído, foi aquela maior bênção. Viu? Oi? Alguém falou alguma coisa? Oi? Então, ele diz, quando o Mahamangala Sutta é concluído, o senhor Maitreya pega a tigela dourada com água do altar de pedra e a sustenta acima de sua cabeça por alguns momentos, e a multidão atrás, que também se proveu de vaso cheio de água, segue o seu exemplo, enquanto ele a recoloca no altar de pedra. Outro verso é cantado. Então, o verso diz o seguinte: ele é o Senhor, o santo cujo conhecimento é perfeito, que possui os 8 tipos de conhecimento e conquistou as 15 práticas sagradas, que empreendeu a boa jornada que leva ao estado de Buda, que conhece os 3 mundos, o sem rival, o instrutor de deuses e homens, o abençoado, o Senhor Buda. Então, são momentos em que podemos, se quisermos, né, e tivermos essa intenção, no dia do festival, isso até em alguns grupos, né, lá na sociedade, na loja aqui de Salvador, loja Cotume, nós já fizemos isso, né, no momento exato do plenilúnio, termos ali, estarmos, claro, com vestimentas, né, leves e de preferência claras, né, e nos colocarmos em círculo e ali no centro termos um recipiente com água, né, e com os copos para depois ser, né, distribuída essa água, e ali tentarmos com essa sintonização com o evento. Isso pode ser também feito, não precisa necessariamente ser no momento do evento, né? Mas isso é feito, né? As pessoas, os grupos que têm essa vocação, aí uma vocação mais devocional, mais até ritualística, né? E procederem dessa forma, de forma que essa água ela vai ser magnetizada e depois todos os que sorverem, que beberem dessa água, eles vão receber esse magnetismo, essa força, essa energia que está ali, né, presente, né, na água, né? Como eles fazem lá, inclusive, né? Todos os que estão participando ali, como ele diz aqui, essa água vai ser distribuída nos vasos e cada um vai poder ter esse momento de, né, contato com essas energias. Bom, são mais descrições aqui que o senhor Lidbiter, né, fala, que nós já vimos aqui, né, essa figura flutuando, nós vimos no texto ali do senhor Pave, e ele descreve também em detalhes, e aqueles que quiserem, né, é muito interessante que se recorde, né, aqueles que já estudaram e aqueles que não conhecem possam ter contato com esse ensinamento, né? Como ele diz aqui, o senhor Maitreya, que tem uma parte relevante nessa cerimônia, ocupará no devido tempo o posto agora ocupado pelo senhor Buda. Essa
hierarquia, né? Essa descrição que é feita, né? Desses posicionamentos, né? Desses seres. Então, será talvez interessante comparar sua aura com a que acabamos de descrever. A maneira mais fácil de imaginá-la é olhando para a ilustração da aula de um Arate, aí ele se reporta ao homem visível e invisível, que lá tem aquelas lâminas, né? Que tem uma que mostra uma aura do adepto que tem essa condição aí de alcançar quilômetros. A nossa aura é mais tímida, né? Bem mais, né? E, né, a gente ter contato com um ser dessa estatura, isso, né, deve ser fantástico, né? Então, essa é uma descrição, né, feita pelo senhor Leadbeater nos Mestres de Ascenda, ainda em seguida, né, como a gente já viu aqui esse texto, eu até me antecipei, está ali nesse slide. Então, para finalizar e para que a gente possa, né, ter um momento de meditação, a irmã Cristina até se propõe a isso, nós temos aqui é, um vídeo com algumas frases para um momento de reflexão, que são dadas como frases do Senhor Siddhartha Gautama, o Senhor Buda, né? O iluminado. Então, vamos fazer um momento de aquietamento para ouvir essa mensagem nos deixada pelo Senhor Buda nesse momento preparatório para o Festival de Vesak. É um momento que ainda antecede e que nos leva a essas reflexões. Por favor. Bom, então eram essas reflexões, breves reflexões, que nós trouxemos aí, para que a gente possa, os irmãos aí também da loja e os que estão presentes, possam também complementar, participarem, darem suas opiniões. O que a gente pretende, como falamos desde o início, é que tenhamos uma, preparação para esse evento e saibamos da sua importância, inclusive num momento tão grave como esse que a humanidade passa, né? Que estamos vivenciando de pandemia, né? O planeta está realmente passando por um resgate kármico coletivo muito grande, né? Que nós, como individualidades, nós estamos todos incertos, mergulhados nesse karma coletivo, e um momento como esse, de bênção, tem uma importância, sim, né? Nós temos aí a vacina, né, que é necessária, importante, mas podemos trabalhar esse lado espiritual, né, aproveitarmos essa oportunidade que anualmente nos é proporcionada pela
fraternidade, né, espiritual do planeta, pela hierarquia, por esses seres iluminados, né, especialmente aí pelo Senhor Siddhartha Gautama, o Buda, nos trazendo esses ensinamentos, né, nos mostrando, né, e isso nós vamos até no próximo sábado, né, ter uma continuidade, talvez até um aprofundamento, sim, um aprofundamento dessa reflexão com o trabalho que o irmão Fernando vai apresentar sobre as 4 nobres verdades do budismo, que é um ensinamento assim bem, né, marcante dessa presença entre nós, né, de um ser dessa magnitude, né, que dizem que foi assim um momento, né, único, né, que inclusive, né, houve uma participação de outras hierarquias, de outras cadeias planetárias, para que pudéssemos ter aqui essa, né, iluminação, esse despertar desse ser, né, como é o senhor Siddhartha Gautama. Então, nesse momento que estamos vivendo, que a humanidade passa, será assim, uma oportunidade, né, ímpar de termos esse momento para, né, trazermos essa energia de cura, né, de espiritualidade mesmo, para que possamos, né, vencer mais esse resgate kármico coletivo, né, e possamos, né, dar os passos seguintes, que certamente serão passos rumo a uma condição espiritual melhor. Porque a evolução, né, é algo que, né, é um fato na natureza, como é a fraternidade, nessa irmandade entre todos nós, né, partindo desse, né, entendimento de que existe um absoluto, um princípio, não vamos dar nome, né, Deus, né, os diversos nomes que se dá, mas esse absoluto, se tudo que existe é uma manifestação dele, desse absoluto, então há essa irmandade. E se há essa irmandade, esse absoluto, ele apesar de ser incognoscível, ele é o que está acima, né, de tudo que é relativo, até perfeição seria também uma forma de limitação, mas está acima, mas a perfeição seria aquilo que se pode ter nesse plano de manifestação de relatividade, que se poderia ter como maior assim reflexo do que seja esse absoluto, né? Que ele transcende a tudo isso, mas nesse mundo de manifestação existe a perfeição. E a evolução seria esse modus operandi para que se chegue, se alcance essa condição. É por isso que se diz que esses seres iluminados, os mestres de sabedoria, os Mahatmas, eles, apesar de serem, né, ainda, como a professora Blavatsky diz, nesses estudos das cartas virtuais, tem mostrado isso, né, os irmãos que são estudiosos desses assuntos, eles são homens, né? São seres ainda humanos, portanto, sujeitos a essas leis humanas, né? As leis divinas, né? As leis que regem, como karma, reencarnação, né? Evolução. Mas é dito que esses seres já iluminados, despertos, eles já não teriam mais tanta submissão a essas leis como nós ainda temos, lei de causa e efeito, renascimento, a evolução, sim, porque essa é infinita, mas a lei de causa e efeito, por exemplo, esses seres eles já não estariam mais submetidos como nós estamos a, né, essa lei de ação e reação, a essa lei de renascimento, né, de reencarnação, porque eles já teriam um nível de consciência tão elevado que eles já seriam o próprio Criador, eles não seriam mais criaturas como nós somos ainda, né? E por isso estamos submetidos a essas leis para que a própria evolução, o plano divino, se realize, né? Aconteça. E esses seres não, eles já
teriam transcendido todos esses momentos evolutivos, níveis evolutivos que nós ainda estamos passando, né, submetidos, e eles já seriam co-criadores, e não seriam mais criaturas, né? Isso o senhor de Narajadasa, no Fundamento de Teosofia, ele deixa claro, né? Esses seres eles já não estão mais submetidos, né? Eles não precisam mais reencarnar, porque mas como esse um ser como esse que esteve entre nós, eles estiveram aqui entre nós trazendo a sua missão, seja Krishna, Buda, Cristo, Maomé, todos esses grandes seres tiveram aqui para nos trazer esses ensinamentos e mostrar, inclusive, que nós, o Cristo, quando diz, eu e o Pai somos um, né, vocês podem ser o que eu sou, né, o Buda diz isso, né, vós sois Buda. Então, é esse o nosso caminho para nos libertarmos desses grilhões, né? Ainda temos muito caminho pela frente, né? São esses momentos evolutivos, né? Rondas, cadeias, né? Períodos mundiais. Esse termo aí, raça, sub-raça, às vezes cria problema, né? A mente concreta está presa ainda a essas coisas, mas esses agrupamentos humanos, né, que temos aí, 7, né, o número 7, tudo nesse sistema solar é setenário, né? Por isso são 7 dias da semana, 7 cores, né, 7 raios, e por aí vai. Então, nós ainda estamos submetidos a isso, mas esses seres já transcenderam. E esse ser aí majestoso, que é o seu Gautama, o Buda, o desperto, né, o iluminado, ele nos deixou esses ensinamentos aí, esse legado, as 4 novas verdades que vai ser tratada aí pelo irmão Fernando, né, a óctupla, o caminho óctuplo, né, a óctupla senda, o caminho do meio, né? Então tudo isso são ensinamentos que só tem a nos engrandecer e nos favorecer nesse trabalho de autoconhecimento, que é esse nosso trabalho, né, como estudantes dessa sabedoria, né, dessa filosofia esotérica, como teosofistas ou teósofos, membros da sociedade teosófica ou não, né, mas buscadores como estamos. Então, esses ensinamentos só têm a fazer, eles são indispensáveis, necessários. E no momento, na medida que nós mergulhamos nele, procuramos, né, refletir, fazer aquele trabalho, né, de estudo, meditação, que é importante, né? Não vamos ficar só no intelecto, só na teoria, mas a meditação, estudar, como a senhora Blavatsky diz, no ocultismo prático, né? Para cada momento de estudo, medite igual o número de horas. Então, cada 10 minutos de estudo, medite sobre aquilo que foi estudado, igual o número de horas. Então, é essa meditação, essa digestão do ensinamento que vai fazer com que esse ensinamento seja incorporado, seja realmente, né, deglutido, e aí ele vai deixar de ser conhecimento, aí vai passar a ser sabedoria, que é o que acontece com esses seres. Eles não mais precisam, né, desse trabalho que nós precisamos ainda, do estudo, e aí fazendo a meditação, nós vamos ter condições de fazer o trabalho de autoaprimoramento, né, com esse autoconhecimento, e partimos para o principal, que é o serviço, que é tentar partilhar com os outros, é o que eles todos fizeram. Esse trabalho que nós consigamos alcançar, que eles conseguiram. Nós ainda estamos, né, talvez no começo ainda, tentando, como aspirantes, né, tentando fazer isso, mas já poderemos ter essa condição de estudo, meditação ou reflexão, que seja, autoaprimoramento e o serviço, que seria essa troca, essa partilha. Mas então, meus irmãos, é isso que a gente poderia trazer nessa tarde aí, e agora abrir para que os irmãos possam participar também, a irmã Cristina, se quiser complementar, e estamos aqui. Por favor. Pronto, aqui estou eu, então, Jorge. Só tenho a agradecer essa belíssima apresentação que você nos fez.
Eu que sou uma pessoa que tenho tanta ligação, tanto carinho por esse festival, por esse trabalho planetário do Sr. Buda, né, que é parte da senda dele também, vir até nós e derramar essas bênçãos maravilhosas. Então, foi assim muito bom. Eu vi, inclusive, algumas pessoas comentando que gostaram bastante, e vai ser muito bom que nós possamos seguir na semana que vem com as quatro nobres verdades com Fernando, né? É um evento muito bonito, você apresentou muito bem. Tá vendo como é sempre bom outras pessoas apresentarem, porque enriquecem bastante, viu? Eu Foi ótimo. na sua tentando substituir, sei que não foi à altura, Não, mas não, não, não. exato. Foi muito mais, porque você traz de uma outra forma, e eu acho que quanto mais pessoas puderem falar sobre os assuntos, e principalmente aqueles assuntos que inspiram, né, a cada um que vai apresentar e a todos nós, eu acho que é mais importante, mais enriquecedor. Então, parabéns, foi maravilhoso. Muita gente aí, depois você vê os comentários, porque foram muitos, né? E foi fantástico, realmente, viu? Muito obrigada. Obrigado a vocês. Cris, temos lembrança dos eventos lá com Tânia Belfort, lá na chácara, né? Que a gente fazia aqueles eventos, né? Tentando fazer essa sintonia no exato momento, né? Você quer falar alguma coisa sobre essa experiência? Eu participei também de alguns, você, sei que você teve, e, né, coisas que marcaram. Até hoje eu tenho lembranças assim, as melhores possíveis. Eu acho que quem participou daqueles eventos com Tânia, e a Tânia Belfort, e na época eu comecei como estudante do grupo de budismo, e há muitos anos, né, Jorge até era anterior a mim, quando eu participei, já não, ele não estava mais, mas soube que participava sempre. Então aquilo ficou registrado em nós, e daí para frente eu acho que nunca mais nós deixamos de nos conectar e de alguma forma participar, mesmo que não estivéssemos lá, porque, como o Jorge falou, não importa se estamos longe ou perto. Como eu disse no começo, nós podemos imaginar que a Cordilheira do Himalaia é em nosso ser, no nosso coração, no nosso peito, e daí nós podemos nos conectar. Então, eram eventos realmente maravilhosos. Ela planejava tudo, o altar budista, e nós ensaiávamos as danças sagradas, que são aquelas evoluções que Jorge mostrou, as figuras, né, o círculo, que vai evoluindo, formando finalmente a estrela. Então, eram eventos realmente muito bonitos e muito tocantes, né? Então, acho que quem teve a oportunidade, outras pessoas também lá da loja, tiveram a oportunidade de participar, né? Jocélio, me lembro. Jocélio, é. Não me Uhum. lembro, acho que Jocélio com certeza participou, você e Linge, não é? Uhum. Então, é uma coisa assim muito especial mesmo. Uhum. E aí está aberta aí a palavra para Mais os... alguém que queira complementar? Perguntar? Eu quero parabenizar, né, pelo trabalho belíssimo de Jorge. Estão me ouvindo? Perfeito. Sim. Então, um trabalho belíssimo, gostei muito, Jorge, muito bem apresentado, e não temos nada a acrescentar, não. Acho que é isso aí, passou bem a mensagem. O pessoal está até perguntando se está sendo gravado e tal, porque alguns chegaram um pouquinho depois. Eu estou dizendo que está sendo gravado para disponibilizar no canal do YouTube da loja. Aí a gente pode até deixar aqui no chat disponível, esse eu coloco. Mas é isso. Eu vou botar no chat o link. Tá? E aí, Cris? Liga o microfone. Abra o microfone. Oi, Agora. viu? Eu gostei muito, muito, realmente muito rica, uma explanação muito rica. A gente viaja, e exatamente começando com a meditação que Cristina fez, né? A gente imaginando lá o Himalaia, nossa, foi ó, e depois com a explanação
que também tão detalhada, tudo muito mágico. Estou aqui assim encantada. E realmente já marquei aqui na minha agenda as datas, tudo direitinho, o horário. Quarta-feira, às 8h13. Eu fui até olhar na folhinha aqui para ver o horário da Lua. Muito bonito. Muito obrigada, Jorge. Faço minha as palavras de Marcos. Realmente muito bonita, muito bem, né? Muito bem explicada, bem preparada e motivadora. Falou à mente e ao coração. Com certeza. Pena que a gente, nesse momento, não possa fazer como todo ano a gente fazia, né, na loja, Cris, inclusive, né? E fazíamos a meditação, mas podemos, cada um em casa, no momento, né, ter um recipiente com água, quem gosta, né, acender um incensozinho, tocar uma música, né, adequada, e tentarmos fazer essa sintonia. E esse momento assim é sugerido que já seja feito com uma antecedência, né? Desde a noite anterior, né, já se procure, né, estar nessa sintonia, e como o senhor Ludwig fala, né, se alguém tiver essa possibilidade, poderá, no momento, até adormecendo e em corpo astral, se fazer presente lá. É uma possibilidade também, né? Quem tem essa capacidade, né, de desdobramento, então está tudo aí em aberto. E eu acho que o momento está bem propício para que a gente possa servir de canal para essas energias, né? Porque isso é importante, né? Para que a gente possa irradiar isso no nosso ambiente familiar, né? Onde a gente esteja, que sejamos esse canal para que essa energia que vai ser derramada, que é sempre derramada, ela possa fluir e se espargir em todas as direções e atingindo outros irmãos, outras pessoas, né? E juntando, unido, inclusive, essa possibilidade de se formar essa egrégora, né? Esse, né? Momento assim tão, né? De planetário, né? De ter essa egrégora planetária nesse sentido, inclusive, aí da cura, né? Para que a humanidade possa, né, ter. Estamos ainda numa Kali Yuga, mas as possibilidades de crescimento não falham, né? Não deixam de existir. Tanto que a gente pode chegar, né, até agora, seres estão aí conseguindo, né, iniciações e expansões de consciências. Isso pode acontecer em qualquer momento evolutivo, né? Mesmo no momento em que a predominância seja até, né, o momento favorece isso, dessas outras energias, mas se alcançar outros estados, está sempre aberto para isso. Olha, Jorge, eu achei interessante que ontem, de repente, eu senti uma coisa assim, uma energia, um negócio diferente, assim, no ar, sabe como é? Numa disposição, uma coisa. Daí eu fiquei assim, daí fui olhar, eu tenho minha folhinha, aquela folhinha do Sagrado Coração de Jesus, né? Daí eu fui eu sou antes de, quer dizer, estava iniciando a lua crescente. Está entendendo? Então, eu acho que daí eu falei, daí eu me lembrei. Ai, a lua de verdade, agora. Está entendendo? Então, eu acho que é interessante isso, porque a gente já, nesse período da lua, agora crescer, a gente já ir se conectando, entendeu? Porque já vai ficando diferente. E onde foi uma coisa que eu nem tinha lembrado, mas de repente eu senti uma coisa, assim, uma disposição, um negócio, sei lá, uma coisa que foi diferente. Então, eu acho que tem a ver com essa vibração. Quer dizer, esses peregrinos já estão indo. Essas pessoas que estão indo lá no Himalaia não estão indo, não vão de um dia para o outro. Já deve ter gente, quer dizer, a gente se conectar também com esses peregrinos, que devem estar indo há muito tempo. Exatamente.
Isso mesmo, viu, Cristina? Jorge falou nisso antes e falou durante, e depois falou também. Existe um autor chamado Torquon Saraidarian, que ele diz que é muito importante que nós nos conectemos. Então, ele diz que não importa se nós vamos, se nós não vamos, geralmente não temos acesso. Como o Jorge mencionou, existem pessoas, inclusive, que querem fazer a sua peregrinação, mas ainda não é hora, não é o karma, eles nunca encontram o Vale Sagrado. Né? E o senhor Saraidani, ele diz que nós podemos fazer, desses dias em torno do Festival de Vesak, os dias mais sagrados do nosso ano. Vejam que coisa interessante. E a pessoa mais sensível pode sentir. Aí ele diz o seguinte... 2 dias antes, ele aconselha que a gente vá se preparando, que é exatamente essa peregrinação. Os peregrinos vão para lá se dirigindo. Né? Eu tenho um filme que sempre mostra que as pessoas estão se dirigindo para lá no caminho, principalmente budistas, então eles vão, e ele diz que nós vamos nos preparando, trabalhando no próprio aperfeiçoamento. Que nos 3 dias antecedentes sejam dedicados a uma vida santa, a purificação, a sublimação e a transformação. Então, assim, muitas vezes lá no grupo o pessoal fazia o quê? Se tranquilizar, olhar os seus pensamentos, a sua alimentação, quem não tem ainda uma alimentação vegetariana, mas se propor a essa conexão. E como o Jorge fala, nós estamos vivendo um momento muito importante, muito desafiador para todos, e eu acho que é uma oportunidade muito boa de nós nos conectarmos, nós que já estamos nesse caminho, e como nós podemos também colaborar. E o senhor Saraidani, ele fala sobre o dia, esses dias antes, o dia de Vesak, ele diz que é preciso manter uma orientação inteiramente voltada para a beleza, a bondade e a verdade. Peraí, fale devagar que eu estou tomando nota, então me mande depois. Eu estou aqui Qualquer tomando coisa, depois eu te mando, né? Então me falar devagar, porque senão o pessoal não vai entender. Então, para a gente, quem quiser, anota. Isso. Então, no dia de Vesak, ele recomenda manter uma orientação inteiramente voltada para a beleza. Beleza? Beleza. Aqui. Do dia, a bondade e a verdade. E ele diz que esse é o dia do contato, esse é o dia em que ele vai fazer o seu contato e nós estamos nos preparando para isso. Primeiro, tomamos contato com a nossa alma, depois os olhos dos mestres se fixam sobre nós por 1 segundo. Então, sentimos que as grandes energias penetram no nosso sistema, causando um grau relativo de transfiguração. Depois disso, tomamos grandes decisões no sentido de modificar a nossa vida em níveis mais elevados. E como o Jorge disse, a gente pode preparar uma pequena meditação, deixar um copo com água, né? Simulando aquele mesmo ritual que eles fazem lá, né? Tem pessoas que organizam um pequeno altar, colocam flores, né? Então, vai de cada pessoa e do seu contato, não é necessário, mas o mais importante é o nosso contato interno, né? E ele diz que nos 3 dias seguintes, e aí é uma grande oportunidade também, nós abençoamos aos demais. Nós vamos irradiar nosso amor e compaixão. Nos dias seguintes, abençoamos aos demais, né? Distribuímos aquelas bênçãos que nós recebemos. Vamos irradiar nosso amor e compaixão para todos os seres vivos, para toda a humanidade, aceitando-a como uma imensa fraternidade. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, eu acho que é muito interessante, importante, e eu acho que todos nós que estamos aqui já temos essa vontade de colaborar, de servir. Esse é uma parte da senda do Senhor Buda, do Senhor Maitreya, mas essa é uma parte da nossa senda também. Nos propor a vir aqui, nos propor a vir aqui a assistir, Jorge a preparar, e nós nos conectarmos, principalmente para o nosso serviço, né? De divulgar esse festival e também de distribuir essas energias que vamos todos receber, né? Cris, eu vi que uma pessoa... Aí,
Cris, falar do livro. você poderia colocar aí Certo. no bate-papo o título do livro e o autor? Exato. O O título livro é esse aqui, mas eu posso colocar no chat, Por certo? favor. Sinfonia do Zodíaco, de Torcon Salaidária, e ele fala: nós e o cosmos estamos indissoluvelmente ligados por um sistema de troca de energias em que cada parte influencia a outra. Então, eu vou colocar no chat, para quem quiser, esse livro é da editora Pensamento, e ele fala sobre meditação e Torcon Saraidária. Eu vou colocar no chat, que é um pouquinho ou complicado, então tá? depois bota no zap para mim. E Pronto, daí depois eu te mando um zap. sai do ar, eu perco. Assim Então como tá. esse que mandou um link também, pedi para botar no zap, viu, Marcos? Por favor. No zap. Eu coloco. Bom, deixa eu É ver o se eu link do consigo aqui colocar canal no zap. da nossa loja. Ah, é o nosso canal? Ah, tá. É. Mas é bom. Viu? Por favor. É. Tá. Obrigada. Mas, Então, olha, aí vocês agora podem acrescentar mais coisa, viu? o que Deixa eu acrescenta? botar aqui o livro. Agora vocês podem acrescentar, trazer a impressão de vocês, Jorge também, né? Eu queria falar uma coisa, uma experiência que eu tive, que eu nem sabia desse negócio nessa época, eu nem sabia. Depois que eu fiquei sabendo que essa última lua cheia, essa lua cheia que é de Vezar, que agora que eu sei que é de Vezar, é uma lua também que ilumina, ou seja, que ilumina a gente, ilumina no sentido, como é que diz? Mostra a nossa realidade que a gente está vivendo. E eu me lembro bem disso, quando a minha mãe morreu, eu fiquei lá em Bragança e fiquei grudada lá em Bragança, na casa, sabe, querendo, vamos dizer assim, resistindo a aceitar essa perda. E eu me lembro que nessa lua, na época eu nem sabia nada disso, mas nessa foi uma lua de final de abril, início de maio, ou final de maio, sei lá, foi nessa lua de Vênus. Gente do céu! Mas as minhas dificuldades, foi assim, vieram iluminado no sentido do foco, sabe? Eu recebi um foco de consciência. Na época foi muito sofrido, foi uma coisa assim, um choque que eu tive. Mas depois eu descobri que depois é essa lua, que daí a minha irmã que é budista ainda comentou, é uma lua que ilumina, né? Que foca, que traz luz, tanto para as nossas dificuldades, para os nossos sofrimentos, como para as nossas potencialidades, ou seja, é uma lua de consciência. Achei isso muito interessante. E eu agora também estou vivendo, eu estou vivendo um momento também que eu estou precisando ver muita coisa, enfim, esclarecer muita coisa na minha vida. E também estou aqui perseguida. Eu falei, é a lua, é essa lua, sabe que tá me mostrando as coisas. E eu tenho que tomar tenência. Estou achando muito bom. E agora, essa palestra do Jorge, essa sua fala, está sendo ótima. Muito obrigada. Sabe assim, ai, que bom. Dá um sentido, sabe? Está me dando um sentido a tudo que eu estou vivendo. Eu não estou sofrendo, não, sabe como é? Mas é um negócio que eu estou... uma pressão. E é nessa lua agora, daí eu estou me dando conta disso. Vou tomar tenência. Muito bom. Muito obrigada. É interessante isso, Cris Vale, que a gente possa perceber, né, que acontece como esses eventos, esse conhecimento, a gente pode ir começando a perceber na vida prática, né? No nosso dia a dia, nos nossos, né, momentos. Isso é muito importante, porque fica bem evidente que não é apenas uma questão teórica ou alguma coisa muito distante de nós. Não, isso pode ser experimentado, vivenciado por cada um de nós. E o gostoso, o bom aqui,
é a confiança que eu tenho em vocês, essa confiança nessa nossa irmandade, nessa nossa fraternidade, que eu posso até, quer dizer, sacar e falar, compartilhar, quer dizer, comungar, né? A ideia da comunhão, né? Que a gente tem, isso também é muito bom, muito legal, muito confortante. Eu gostaria de destacar o trabalho do nosso irmão Jorge, porque realmente ele escolheu palavras muito adequadas e modelos também muito sugestivos. Na verdade, todos nós precisamos desses momentos de inspiração. E eu sempre penso nesses predecessores, nesses grandes seres que iluminam a humanidade. As experiências que tiveram esses seres ao longo de milênios, ou talvez até milhões de anos, e eles nos oferecem todo esse manancial de sabedoria, com esses exemplos cada vez mais dignificantes. Então, é bom que recordemos verdadeiramente esses momentos, porque são inspiradores para o nosso futuro e nos dá essa certeza de que viver vale a pena. Porque, realmente, em muitos momentos, nós nos sentimos pessimistas quando vemos o mundo assim pelo aspecto social, político, um mundo externo a que estamos submetidos diariamente, mas não devemos nos deter nesses aspectos, porque a humanidade está nesse grande aprendizado. E como a vida é eterna, o tempo não conta tanto. Então, devemos todos estar cada vez mais estimulados para esse verdadeiro destino, que é o destino do homem, do ser humano, que é justamente encontrar esse momento de iluminação, como nos sugere esses grandes seres. E eu agora queria fazer uma referência. A irmã Cristina, ela falou na folhinha do coração de Jesus. Eu já me referi a isso em outras oportunidades, até lá na loja, a título de uma lembrança assim, gratificante, mas que me trouxe um ensinamento. E que a mensagem do dia, que nessa folhinha, ela é uma folhinha que aproveita, ela tem um espaço, e ela traz algumas mensagens. Naquele tempo antigo, da década de 50, por aí, eu era um pré-adolescente, e de vez em quando uma folhinha daquela era diariamente liberada, eu ia ler o que é que estava escrito naquela mensagem. E, por incrível que pareça, naquela ocasião eu li que os fiéis católicos deveriam ter muito cuidado com os livros da editora O Pensamento, porque ela trazia ideias que não eram compatíveis com a religião. E aquilo me deixou uma curiosidade imensa de saber o que era a editora O Pensamento. E até a irmã Cristina também, por sua vez, hoje ela apresentou aí um livro da editora O Pensamento, como a gente vê e verifica que tudo está normalmente se remodelando. É como se a ideia nunca tivesse fim, ela vai sempre se atualizando. Então, veja só, isso tem mais de 70 anos, quando eu li aquela primeira mensagem para evitar a editora O Pensamento. Pelo contrário, aguçou a minha curiosidade. E hoje sabemos que a editora O Pensamento foi a grande precursora do conhecimento ocultista aqui no Brasil. Então, todos nós podemos estar gratificados por esse momento tão brilhante que o nosso irmão Jorge nos ajudou nessa tarde. Muito obrigado. Olha, posso falar ou não? Não, Jorge, posso falar? Olha, essa coisa da folhinha, tem essas coisas. Lá na minha casa sempre teve, né, tinha essa. Na minha casa, lá na minha terra, todo mundo tinha essa folhinha. Eu depois aqui, eu esqueci, perdi, depois eu reencontrei, acho que achei na avó, sei lá, e agora eu faço questão de comprar. Mas aconteceu uma coisa incrível, veja para vocês a sincronicidade.
Meu pai gostava muito de uma poesia e vivia declamando essa poesia. Agora esqueci agora até. Mas era uma poesia que ele adorava. Pois bem, no dia da morte da minha mãe, meu pai morreu em 62. Minha mãe morreu em 1992. No dia da morte dela, a poesia, a Folhinha publica, no dia estava lá publicada a poesia que meu pai vivia declamando, no dia da morte dela. Agora, durmo com um barulho desse. Que sincronicidade é essa? Não é incrível? Muito bom. É isso aí. Parabéns, Cristina. Isso tudo você consegue, né, pegar armar o quebra-cabeça, né? Você está conseguindo armar o quebra-cabeça. Que bom, viu? Parabéns. E só posso falar uma coisinha? Uhum. Não querendo mudar do assunto, porque o festival do momento é o Festival de Vesak, mas, inclusive, nesse livro também, Sinfonia do Zodíaco, o senhor Samadarian e todas as linhas esotéricas, o pessoal que trabalha com astrologia, ou com astrologia mais séria, ligada realmente ao cosmos, se fala em 3 grandes festivais que são muito importantes durante todo o ano, que são o Festival da Páscoa, que acontece no signo de Áries, que é o da ressurreição, né, que tem a ver com Cristo, e logo que Cristina falou sobre o Sagrado Coração de Jesus, eu me lembrei dele. Existe o Festival de Vesak, que é o da lua cheia do signo de maio de Touro, e o próximo, que é a Sociedade Teosófica, a gente já teve até uma palestra, se não me engano, foi Jorge que falou, o Festival do signo de Gêmeos, que é o Festival de Assala, que é o Festival da Boa Vontade, do congraçamento de todas as religiões, todos os seres, né? Então, na verdade, a gente às vezes pensa na Páscoa, na ressurreição, como uma coisa separada, só de igreja. Na verdade, não é. São festivais cósmicos. Então, é o Festival do Cristo, da ressurreição, da Páscoa, o Festival da Iluminação, do Senhor Buda, que tem a ver com o que Cristina se referiu, é a expansão da consciência, não é mais a questão da ressurreição. Nós vamos buscar a iluminação, a compreensão, não é? Maior. E o Festival de Assala, ou de Asala, que é o festival em Gêmeos, que a sociedade comemora em junho, não é isso, Jorge? Isso, no mês de junho. Né? No livro, Os Mestres de Ascendo. Desculpe. Isso. Julho, né? Julho, pronto. E o captar, que eu falei julho, com o microfone fechado, né? Né? É junho ou julho? Julho. Segundo julho. Mês de férias. Mês das férias. O que acontece é que, por exemplo, a lua cheia do signo de Touro, que deveria ser de Vesak, às vezes acontece no final de abril. Então, um grupo comemora no final de abril, o Festival de Vesak, na lua cheia. Na verdade, a lua está no signo de Escorpião. Iranê pode explicar isso melhor, eu não sou grande entendida. E a lua cheia é do signo de Touro. Só que, como tem anos que temos 2 luas, uma vai ser em abril e outra vai ser em maio, no fim de maio, que é essa aqui, a Sociedade Teosófica. Inclusive, as pessoas lá no Oriente comemoram também agora. Tanto que em alguns países, eu já li, é considerado um dia muito sagrado, muito santo, e é feriado, né? Lá no Oriente, e que é quando a Sociedade Teosófica celebra, no mês de maio. Mas não é que são 2 festivais, porque consideram-se luas diferentes. Tem anos que é a mesma coisa, é só uma lua em maio, o final de abril é o Festival do Cristo, e junho é o Festival de Assal. Mas, geralmente, a sociedade comemora em julho. Tá?
Só essas coisas do festival. Não quis confundir, não, porque às vezes a gente fica meio atrapalhado, mas o Festival de Vez aqui é em maio e a sala é em julho. É só, Ok? Cris, aí dentro do que você falou, aqui Ah, no Midbiter, os mestres em Acenda, ele, ah, na página 362, ah. ela, nessa celebração de Azala, é realizada no dia da lua cheia do mês de Azala, Que a é data em sânscrito, usualmente correspondendo ao mês de julho, julho, certo? em inglês, Ah, mês de julho, né? Aí varia de é isso. acordo com o calendário, É. mas Porque ele são coloca. coisas móveis, né? São coisas móveis e muito ligados a luas, às luas, né? O de maio é todos os eventos do Senhor Buda. Nasceu, se iluminou, foi para a floresta e fez a sua passagem para Nirvana na lua cheia no mês de maio. Então, é por isso que a gente comemora agora em maio. Bem, eu não sei se os irmãos têm mais alguma consideração a fazer. Renovamos, então, a lembrança para a próxima semana. O irmão Fernando fará as 4 nobres verdades e todos estão convidados. Eu queria agradecer a Jorge e a todos os presentes pelo estudo de hoje e pelas vibrações, né, que nossos pensamentos conseguiram unificar. Obrigado. Se não há nenhuma consideração a fazer, eu convidaria a irmã Cristina para fazer a meditação final. Ok, então, vamos nos posicionar como no princípio, encontrar uma posição confortável, coluna ereta. Trazer a atenção para o nosso interior. Buscando a nossa verdadeira essência. Vamos internalizar tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que percebemos, sentimos. E já podemos ir nos conectando, imaginando que essa cordilheira do Himalaia está no nosso peito, que o Vale Sagrado de Vesa aqui é o nosso coração. Podemos nos preparar internamente, também externamente, mas principalmente internamente. Nos colocando para receber as bênçãos, mas também nos colocando como um serviço. Para que, uma vez recebidas essas bênçãos, incorporemos em nós, elevando a nossa consciência, vibrando a gratidão por esses grandes santos seres que nos acompanham na jornada. E, posteriormente, então, que possamos
distribuir todas essas energias para aqueles que estão mais próximos, para aqueles que fazem parte da nossa egrégora, para todos aqueles que nesse momento se conectam, e também para todos aqueles que não conhecem o festival, que não estão conectados, mas que também recebem todas essas energias. E que do mais profundo do nosso ser, compartilhemos, busquemos o sentido da verdadeira unidade, da fraternidade, e que nesses momentos de dificuldade, que temos a oportunidade já de termos um entendimento maior, um conhecimento maior, possamos nos elevar e que essas energias possam se espalhar para todos os seres, em todos os lugares. E eu vou encerrar dizendo um trechozinho que os budistas gostam, mas que me parece dos Upanishads. Que todos os seres sejam felizes e serenos. Que todos os seres sejam livres do medo e da dor. Que todos os seres vivam em paz e harmonia. E que todos os seres possam se iluminar, perceber a sua natureza divina e, assim, se libertar. E também que todos nós juntos que aqui estamos possamos recitar o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibra-se em cada átomo. Ó luz oculta que brilha em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abrange na unidade. Saiba, todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz a todos os seres. Om Shanti. Podemos, então, retornando nossa consciência de vigília, vibrando a nossa gratidão, a nossa alegria por estarmos juntos, por esses momentos, agradecendo a Jorge e a cada presença de todos que estiveram aqui. Possamos sempre colaborar para que essa unidade possa se espalhar. Obrigada a todos também pela oportunidade. Vou estar com vocês. Obrigado a todos. Obrigada. Ó, o Marcos colocou ali a imagem do Buda. Ah, Com incenso. Porque ficava mais perto do alto-falante do som. Ah, foi ótimo, Marcos, o sonzinho funcionou. Eu percebi que no começo não saiu, né? É porque eu deixei a câmera, quando eu desligo a câmera, eu desligo o microfone também. Ah. Dessa vez eu deixei ligado, aí eu botei no... Mas deixou. Ah, ficou ótimo. E ele ficou na posiçãozinha certa, aparecendo.
Boa Nós noite já... a todos. Boa Cris, noite. beijo. A outra, Beijo, beijo. outro Beijo beijo. para Cris. A Cris e Vanessa, Cris. um abraço. Marcos, um abraço. Muito obrigada. É uma delícia. Fernando, um abraço. Obrigado pela presença de Ângela Leite e de ter uma Marina. outra pessoa. Marina, E tem uma pessoa que está identificada com números. o número é. É Está sem Marina, microfone, não pode tem um falar. telefone. Ângela, Marina, mas eu acho que tinha uma outra pessoa também, que acho que já Entrou, saiu. o Cláudio entrou, mas depois ele saiu. Né? Ah, Não era Cláudio da loja, não, era outro Cláudio. Era outro, né? eu vi a Malvina também no início, mas... Foi. Ah, é, a Malvina, é. Uhum. Aqui tem 9 participantes, cadê? Então, até sábado. E, Marcos, você é o primeiro sábado de junho, né? Junho eu não tenho, não, é só em julho. Não, acho que é junho. Deixa eu olhar aqui. Não, rapaz, o meu só é em julho. Tá todo. Quer ver? Olha aí. Deixa eu olhar aqui. Junho. O junho já está ocupado. Cristina. Ah, Olha, é. É junho Paulo. o Despertar da Consciência Cósmica, Paulo Câncio, Práticas Espirituais, Conexões com Cristina, Arte e Intuição Espiritual, Afrânio, a Proposta da Teosofia, Fernando Gaspar. Aí, em julho, dia 3 ainda não tem o tema, e no dia 10 ficou o Dhammapada, né? Caminho da Lei. Dia 17 ainda tem o Chelas e da Índia, de Fernando Gaspar. Isso. Falta ainda preencher 24 e 31. E junho... E o dia 3. O dia 3 também eu não anotei, não sei se já tem. Não, porque ficou dia 3 enforcado por causa do julho, né? O feriado. Feriado, pronto, sim. Uhum. É do 2 de julho? Isso. Aí, em junho, tem Afrânio, dia 19, não é isso? E Dia dos Namorados. Eu. Aí, Flor, você vê moça linda, com seu amor. Vai nos alegrar aí com as práticas espirituais. Olha, eu vou falar sobre as práticas espirituais, conexões, mas eu fico com uma vontade de falar de namoro. Mas é uma prática romântico também, é amor. Mas eu vou. Prática espiritual também, o amor é uma prática espiritual. Pode deixar que eu vou. Essa sua alegria é contagiante. Olha aí, com certeza. Eu sou gaiata. Sua alegria nos deixa, não é, Cris? Eu sou gaiata. Com certeza. Seu sorriso aí, hein, Afrânio? Esse riso. Com certeza mesmo. Pois é, meus irmãos. Boa noite aí a todos, viu? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Fernando. Até Vocês sábado. são minha vitamina.